neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Você não pode estar com as pessoas e com Deus ao mesmo tempo. Exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei o nome de meu Jesus. Me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Pelo seu amor alcancei o perdão, pelo seu amor desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande homem Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados. Nele está a plenitude do Senhor, Ele é meu Jesus. Exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei o nome de meu Jesus. Me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Pelo seu amor alcancei o perdão, pelo seu amor desfruto da redenção.
sou agora redimido pelo seu sangue vertido. Sua tumba vazia, a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande homem Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados. Nele está a plenitude do Senhor, Ele é meu Jesus. Nele está a plenitude do Senhor, Ele é meu Jesus. A palavra santo quer dizer separado. E Deus é santo. É, portanto, separado em seu caráter. Porque Deus enche os céus e a terra. Vocês devem notar isto, ouvintes, e quando nós nos tornamos fanáticos, legalistas, nós temos uma separação fanática legalista. A separação que vem de Deus é completamente diferente desta separação legalista. É uma separação de caráter. Então, é o seguinte, por quê? Porque onde há vida, Deus está ali. O oxigênio. Se Deus sair de todos os ambientes da Terra, então ela não existe mais. Se ele sair da sua casa, se ele sair da sua igreja, se ele sair de qualquer ambiente, então aquilo não existe mais. Ele é a existência. Agora, a separação em caráter é completamente diferente. Você não está lá no seu caráter. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Daniel foi para a Babilônia aos 12 anos de idade. E ele era um homem, uma criança, separado em caráter. Sadraque, Mesaque, Abednego, José lá no Egito. É o tipo, ele estava misturado circunstancialmente, fisicamente. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, Paulo disse que você deve separar daqueles que, dizendo ser irmãos, vivem roubando, matando, é isso? Não é possível, não é? Mas ele diz assim, dizendo ser irmãos, então forem maledicentes, inclusive, difamadores, etc., e adúlteros ou mentirosos e coisas assim, então você deve separar dele. Agora diz, não digo lá com os de fora, porque senão seria necessário vocês saírem do mundo. Nossos filhos não poderiam estudar, você não poderia trabalhar numa empresa.
Você não poderia fazer um serviço para um descrente como profissional. O encanador não poderia ir na casa do descrente, só na casa de crente. Você, então, aí já entendeu tudo, mas você é separado em caráter. Por quê? Reputação é aquilo que pensam de nós, e caráter é aquilo que somos. E caráter não é um dom, é uma vitória. É uma vitória sobre essas atmosferas, sobre esses espíritos, sobre a Babilônia, como foi o caso de Daniel. Sobre o Egito, o espírito do Egito ali, que foi o caso de José do Egito. Basta esses dois exemplos, com o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5, para ninguém colocar confusão, a menos que queira, porque quem gosta de mostrar sempre ao outro lado da fatia está sempre contendendo, resistindo. É papel do Janes e do Jambres. Aliás, Janes e Jambres foram mais honestos. Eles estavam no terreno deles, é aquilo mesmo que eles tinham que fazer, aquilo era o ministério deles, é imitar, e não tinha outra coisa. Mas vamos ao fato de que Paulo está dizendo: não vos prendais a um jugo desigual. Isso aqui é encarado quase sempre somente para casamento. O namoro, o casamento. Tudo bem. Não resta dúvida que é uma base escriturística suficiente para qualquer jovem cristão. O profeta diz que Acabe fez uma coisa maligna casando-se com uma descrente. Fez uma coisa maligna, na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 6, 7, por aí. Fez uma coisa maligna casando-se com uma descrente. Mas casamento não é só de homem com mulher. Aí que está a coisa, casamento de caráter, casamento de espíritos, não é? Casamento de espírito. Você viu como começam a andar juntos? E o que um sabe, o outro também sabe. Você já viu o missionário telefone como trabalha nesses dias? O missionário telefone. É uma coisa difícil, não é? Depende muito da maneira, do espírito em que você está. Agora, ou você muda o espírito das pessoas, ou do seu amigo, ou o seu amigo vai mudar o seu espírito. Mas quando a coisa já dá certo por natureza, não tem que mudar o outro. Porque todos dois são aves da mesma plumagem, têm o mesmo espírito. Se sente bem, gosta daquilo, se alimenta daquilo, se nutre daquilo, ocupa o seu tempo com aquilo. Agora, o jugo desigual é aquele que não tem aquilo, que não tem aquele espírito. Realmente. Se você se casa com um descrente, eu não sei realmente se é jugo desigual. Na maioria dos casos, está casando com o jugo igual mesmo. Está mostrando a qualidade de espírito que você tem, com raras exceções. Mas tem que ser visto como é isso aqui. Se tem o mesmo espírito, tem a mesma linguagem, tem a mesma plumagem, então não é jugo desigual, está tudo certinho. Casou, cangou, está cangado como dois bois, e dão certo. Continuem assim. Que belo companheirismo, cangados, tudo no mesmo espírito. Agora, isso tem que ser analisado tanto de um lado como do outro, negativo e positivo. Cada ouvinte, cada irmão, sabe analisar, investigar, abalizar seu próprio espírito. Porque, antes de tudo,
Antes de discernir os espíritos, você tem que discernir seu próprio espírito. Discernindo seu próprio espírito, é que você vai saber se vai ser jugo desigual ou não. Não, aquilo ali, não, nós não somos iguais. Eu não combino com esse tipo de espírito. O que você faz? Então, chama a atenção 1, 2, no máximo 3 vezes. Aí, então, realmente, vem a separação. Agora, o que santificou Abraão não foi o legalismo. Foi a sua predestinação, foi a sua eleição. O santificou de quem? De Ur, dos seus parentes, que eram honestos, que não eram mundanos, que não eram corruptos, mas ele tinha que sair de lá por questão de nível de fé. E depois Deus o santificou do próprio Ló. Aquela separação ali entre Abraão e Ló é um marco para nós hoje. A gente fica atrás facilitando o retorno. Aquele espírito passa por cima, volta do mesmo jeito para o companheirismo. Quer dar a volta por cima para pesar o ambiente. Só para pesar o ambiente. Porque você vê que quando certos espíritos saem da sua companhia, do companheirismo, da família, do companheirismo de pastores, veja como fica leve aquela igreja, como fica leve aquele plenário. Será que não dá para ver, discernir isto? O quanto fica leve quando certos espíritos saem? Bom, você diz assim, tem que sentir-se bem, tem que ficar leve, porque o certo saiu. Tudo bem, deixa o certo sair. O Ló estava certo, deixa ele sair. O Abraão está errado, deixa o Abraão ficar. Do lado oposto, simplesmente do lado oposto do Ló. Isso é tudo. Agora, você vai abalizar em que espírito ficou o seu lar, o seu companheirismo, quando aquele outro saiu. Em que espírito ficou? Foi um espírito de maledicência? Foi um espírito de corrupção? Ou um espírito da palavra, da adoção, do sinal, da disciplina, pelo Espírito Santo? Isso é que rege o verdadeiro corpo de Jesus Cristo. O profeta chega a dizer, na palavra à igreja, ore para que se converta ou que se vá. E quando esse espírito se vai, tem que ir atrás, buscar de volta. Aí vai ser pior, 7 vezes mais pior. Pior. Você que trabalha para espíritos voltarem, fique sabendo disso. Você está trabalhando para ficar 7 vezes pior. Aquela decisão entre Ló e Abraão é um marco na vida da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. É arrebatamento. Isso está acontecendo no lar, na família. Quantas mulheres estão ficando sem esposos por causa do pecado, por causa do dinheiro, por causa de tantas outras coisas? E quando uma fica sem o marido por causa da palavra, e quando um fica sem a mulher por causa da palavra, nós queremos consertar aquilo. E nos tornamos famosos quando conseguimos reajustar um casamento que nunca foi de Deus. E ficamos famosos. Jugos desiguais. Um fica na cama, o outro é tomado, o outro é deixado. Nós não queremos ser arrebatados.
Abraão já estava sendo arrebatado quando saiu da boa casa de seus pais, da sua parentela. Ele estava sendo arrebatado quando separou-se de Ló. Quando Eloí veio para fazê-lo a promessa, ele já estava arrebatado, ele já estava separado. E o arrebatamento é isto. Esta é a chamada de altar. E Deus não tem que apelar dia e noite para isso. É apenas um pequeno sinal, era tudo para os apóstolos. Não há homem que possa fazer nada nessa terra. É o Espírito Santo movendo por dentro, e ele está juntando o seu povo junto ao corpo morto, não é um corpo vivo, forte, rebelde, talentoso, saltando. A águia não tem como fazer aquilo. Mas o corpo morto, nós estamos realmente num tempo de provas. Tempo de provas. Provas de caráter, de natureza, de arrebatamento. Quem tem natureza do arrebatamento, está no arrebatamento. Não vai estar, está. Já chegam os tempos de provas. Virá breve o nosso Salvador, pois o homem em pleno pecado, misturado, só faz desprezar o amor do Senhor. Mas a noiva está anelando e orando, sem cessar, buscando a sua face. Tempo de provas. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Se Deus nos tem protegido com a vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real tudo nos tem prometido, Ele nos tem garantido graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Deus te abençoe, meu ouvinte. Lembre-se,
você não tem jugo desigual. Você tem só jugo igual. Combinou os espíritos, é jugo igual. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, o amor que o levou ao seu filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crê neste amor sem igual. Oh, crê neste amor sem igual. A graça de Deus que chama dos céus, oh, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Oh, crê neste amor sem igual. Oh, crê Neste amor sem igual. a graça de Deus que chama dos céus, oh, crê nesse amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer? Por fé no Senhor como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Oh, crê neste amor sem igual. Oh, crê neste amor sem igual. A graça de Deus que chama dos céus, oh, crê nesse amor sem igual.